Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Stefânia Amaral, do Cinematório do Discos da ST. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Nesse programa Drops de hoje, a nossa conversa vai ser sobre A Moça do Calendário, que é da Helena Inês e que estreou no dia 27 de setembro nos cinemas. A Helena ela é atriz, roteirista e diretora, nascida na Bahia, e o primeiro filme dela foi A Grande Feira, de 1961, dirigido por Glauber Rocha, então atuando. Depois, ela trabalhou no Rio e em São Paulo em filmes de sucesso, como O Bandido da Luz Vermelha e Copacabana Mon Amour. E o primeiro filme que ela dirigiu foi A Miss e o Dinossauro, em 2005, que é um documentário de curta-metragem justamente sobre o estúdio de cinema Bel Air, onde ela trabalhou no Rio de Janeiro. E depois vieram os longas Canção de Baal, em 2007, Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, em 2010, Feio Eu, em 2013 e Ralé, em 2016. Esse filme que ela tá lançando agora, A Moça do Calendário, ele é baseado em um roteiro que foi escrito pelo Rogério Sganzerla, em 87, que foi adaptado pela Helena e fala sobre diversas questões que vão de gênero até a reforma agrária. O filme, ele acompanha o Inácio, que é um ex-gari e dublê de dançarino, desmotivado, que trabalha numa oficina mecânica e sonha com essa moça do calendário, que é uma mulher ideal, a musa dos seus desejos e fantasias. Bom, Stê, o que você achou de A Moça do Calendário? Bom, eu gostei mais do Ralé e do outro filme dela, da volta do Bandido da Luz Vermelha, do que desse, assim. Eu esperava um pouco mais. Eu esperava mais A Moça do Calendário nesse filme. Acho que foi muito Inácio. E o caos funcionou melhor nos outros filmes dela, assim, especialmente no Ralé, porque ela faz uma colagem que eu acho interessante, o processo dela, de não ser linear, de misturar um tanto de linguagens, mas não bateu tanto. Gosto algumas coisas que eu gostei, no caso, né? Desde o início, assim, o take que o Inácio começa como maestro da cidade. Tem algumas problematizações, né? Como a moça, ela usa um figurino meio apropriação cultural indígena. Outro plano que eu gostei é quando os dois não se encontram a primeira vez, né? Eles estão no shopping e ela tá descendo e ele tá subindo a escada rolante. A forma lúdica como é apresentada ali é a oficina, né? Em que o Inácio trabalha, em preto e branco. É bem onírico, né? Porque o romance que acontece no filme é muito surreal. Não é um romance verossímil, né? É um romance que se passa na maior parte na cabeça dele, né? E antes dele acordar, eu acho bacana a marcação que ela fala também: meu chapa, seu tempo acabou. Então, assim, nessa desconstrução, a personagem é muito interessante, né? Porque aquela mulher perfeita de vestido vermelho, e quando ele vai encostar na miragem, ela fala, né? Ela se posiciona politicamente, ela impõe respeito. Então, isso eu achei muito bacana no filme. Mas, no geral, assim, algumas coisas muito performáticas que eu achei um pouco que não precisaria ter algumas cenas de dança, assim, meio caricatas. Acho que ficou um pouco perdido na narrativa em si, essas coisas. Apesar de eu gosto das referências também, né? Tem um cartaz do Tudo é Brasil, tem o personagem que chama Grande Otelo, né? Em homenagem a um ator. Tem referência a Carmen Miranda, a Costinha. E, assim, é complicado. Tem umas cenas que eu falei de sonho, mas que é meio pesadelo. Por exemplo, a relação do Inácio com a mulher é pavorosa, né? Ela tá falando com ele, inclusive sobre, né, como que é difícil pra gente mulher ter conquistas, direitos e tal. E ele tá assistindo um vídeo no YouTube, tipo, totalmente ignorando ela. Sabe? Ele reclama da forma como ela se porta. Então, assim, tem esses problemas do filme, mas no fim foi legal assistir. Ao final a gente vê a própria Helena Inês bebendo, né, no bar, acho isso massa. Ela faz uma espécie de carnavalização nos filmes dela, assim. Esse brinde ao fracasso, né, a despedida da esposa, que fala que agora quer errar. Então eu gosto de várias coisas no filme, né, mas como um produto total, assim, eu vou dar 3 estrelas. Foi a mesma nota que eu coloquei no meu Letterboxd quando assisti ele. E, assim, mas na verdade esse é o filme que, ao contrário de ti, é o que eu mais gostei.
da Helena Inês, assim, porque eu acho que aqui ela domina bem essa brincadeira que ela faz de colagem de referências, de trazer elementos de outros cinemas, de outras épocas. A gente percebe a influência do cinema que ela fazia como atriz na década de 70, a influência de outras questões brasileiras. Tem uma certa cacofonia de discursos, né? Porque existe uma mistura Sim. de falas políticas coladas nesses personagens. Eu acho que como experimentação é interessante. Como cinema, talvez não seja o resultado mais polido possível, né? Mas... E eu achei interessante que tu usou o termo colagem, porque eu escrevi um artigo sobre a filmografia da Helena Inês, que ainda está para sair, mas eu aviso quando sair, para quem for ouvinte do Feito por Elas, enfim. E quando eu escrevi esse artigo, foi no início do ano, foi quando eu tive acesso ao filme com antecedência, né? Para poder fazer o artigo, eu consegui acessar o filme, né? E na época eu defini esse cinema dela como desestética de colagem. Então, assim, é muito essa coisa, essa mistura de elementos que ela vai compondo, que pode ou não funcionar a depender do referencial ou da expectativa de quem estiver assistindo, né? E eu acho que isso que tu falou sobre o comportamento do Inácio ser horrível em relação à esposa dele tem muito a ver com o fato de que é um roteiro escrito a 4 mãos, né? No final das contas, Sim. É Rogério Sganzerla e é ela. Então, Inácio acaba sendo Rogério e ela acaba sendo Yara / a moça do calendário, né? E é muito legal como se opera essa dualidade, porque a gente consegue perceber que é um filme partido entre duas referências de mundo e de posicionamento, até em termos de gênero, obviamente, né? Eu acho que isso acrescenta uma profundidade. Até foi uma provocação que eu fiz com ela na entrevista, que pra mim a moça do calendário acaba sendo ela mesma. Nesse sentido de que ela é colocada como a imagem de mulher idealizada, a pessoa muda, que quer uma foto na parede, bonita, e que no final é uma pessoa que tem as suas próprias expectativas, e no caso da Helena Inês, assim, colocada como musa desses diretores, tanto do Glauber Rocha quanto do Rogério Sganzerla, e que agora se coloca como uma autora de seus próprios filmes, né? Sim. Então acho bem, assim, interessante essa trajetória, a forma como isso se compõe, embora o resultado do filme pode não funcionar para todo mundo, né? Acaba que eu provavelmente... Eu não lembrei agora quando eu falei colagem, né? Mas a gente teve essa conversa quando você estava escrevendo o artigo, então eu nem fui tão original. Sei que definiu muito bem o cinema dela. E outro mérito, assim, eu gosto da forma como ela usa a trilha também, né? Tipo, ela, nos momentos certos, assim, o sertanejo, a hora que ele tá idealizando ela, tem o funk no carro, tem outras músicas mais clássicas, assim. E algumas inversões, tipo, o Inácio é assaltado por 2 mulheres, sabe? Algumas coisas meio inesperadas, assim. Umas sacadas, tipo, com aquela música do Caetano, né? O Haiti é aqui mesmo. Certas inversões, assim, que eu admiro. Um trabalho massa. No mínimo diferente, né, do que a gente tá acostumado. Bom, e agora vocês vão poder ouvir a entrevista que foi realizada com a Helena Inês. No A Miss e o Dinossauro, né, tem uma cena em que o Rogério Sganzerla ele fala que o cinema tem tudo a ver com a vida, né? E o seu cinema, ele tem tudo a ver com a sua vida, né? A forma como ele se compõe. Passando de atriz pra diretora, a sua relação com o próprio Rogério. E então eu queria que você contasse pra gente um pouco como que foram esses caminhos e a sua experiência. A minha origem é outra. Eu sou baiana, né? Sim. Comecei com Glauber. Meu primeiro filme é o mesmo primeiro filme dele. Começamos com 19 anos. Quer dizer, praticamente eu sou uma das fundadoras do cinema novo, não é? Numa época que não existia mulheres fazendo coisíssima nenhuma. Eu era uma presença solitária dentro desse cinema, tá entendendo? Eu estava no Rio fazendo Padre e a Moça, fazendo Assalto ao Trem Pagador, não é? Fazendo filmes importantes, interessantes. Através de Rogério, que era um crítico, né, de cinema considerado genial desde menino. Eu sou 7 anos mais velha que Rogério, então eu ouvia falar de Rogério com meus colegas do Cinema Novo, de um menino genial em São Paulo, né, que fazia críticas e que ia dirigir esse filme O Bandido da Luz Vermelha. Fui convidada
o Rogério para fazer o Bandido da Luz Vermelha e pela primeira vez, inclusive, conheci A Boca do Lixo. Exatamente no começo da ditadura, quando filmes que vieram depois do Bandido da Luz Vermelha, por influência ou pela própria abertura que o filme, que é um filme paulista, deu aqui a São Paulo para que entrassem outras pessoas fazendo cinema. Eu já estava fora do Brasil, quer dizer, já estava em outro momento da minha vida. O Bandido da Luz Vermelha foi um filme, inclusive, teve uma produção muito boa e teve um grande sucesso de bilheteria. E A Mulher de Todos também foi um filme dentro da indústria do cinema, que foi produzido pelo Alfredo Galante, que é exatamente uma pessoa da Boca do Lixo. Mas o filme não era, nesse sentido, restrito, porque o outro lado do filme, a produção, era de Rogério e era comigo, que era exatamente uma atriz do cinema novo, cheia de prêmios, etc, 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 e que interessava, né, a esse exibidor, que é o Galante, ter no filme. Então foi o Rogério que tinha feito grande sucesso no Bandido da Luz Vermelha, que eu também tinha trabalhado. Então esse segundo filme foi feito imediatamente depois, né? A Mulher de Todos veio logo depois. Depois nós fomos fazer cinema no Rio, que era Bel Air, e é um cinema que me parece um cinema extremamente sofisticado, um cinema muito culto. Esse cinema que eu fiz com Rogério e Júlio é um cinema altamente de cabeça mesmo, né? De intelectuais de cinema, de jovens intelectuais de cinema. Eu gosto de raciocinar que o marginal é um herói, né? Como disse o Hélio Oiticica. Então, dentro dessa seja marginal, seja herói, eu acho que de alguma maneira por nós termos sido obrigados a abandonar o nosso país e o nosso trabalho para sermos autoexilados, então seríamos marginais nesse sentido. Mas eu não gosto dessa palavra marginal ligada a esse trabalho, porque eu acho ela meio punitiva. Rogério usou também a palavra marginal, dizendo que o Bandido da Luz Vermelha era um filme marginal, tá entendendo? Uhum. Mas não foi nesse sentido que a mídia usou. Uhum. Ela retorceu a coisa e jogou como marginal, o que significaria a gente não ter mais produções efetivas e etc. E que não teríamos mesmo, porque estávamos na ditadura militar. Então, é uma palavra contestada para mim, esse marginal, como é para o Júlio Bressani, como é também para Neville de Almeida, como é para pessoas que foram chamadas como pessoas que faziam cinema marginal, então e a gente não estava querendo isso, não é? Uhum. Não era essa. É diferente hoje do cinema marginal e do cinema experimental. O conceito é outro. E hoje eu acredito que para um diretor talentoso, jovem, ele aceite perfeitamente ser chamado marginal, né? Mas isso é com ele também, né? Uhum. Eu mesmo não chamaria de marginal pessoas que eu estou pensando agora, mas de cineastas experimentais. Sim. E no filme agora, A Moça do Calendário, você trabalhou com um roteiro que era de um curta-metragem, né, do Rogério Sganzella. E como é que foi para você trabalhar nesse roteiro? O quanto que você modificou, o que você se colocou nessa história? Então, esse roteiro foi totalmente, né, adaptado. Ele foi feito para o Rio de Janeiro, em 87, para o subúrbio do Rio, que nem era industrial, né, era uma sociedade totalmente diversa de São Paulo. De São Paulo, 2015, né? Quando foi feito o filme, 15, 16, né? Então, foi muito modificado, completamente modificado. Mantendo a essência dele, que foi o personagem, os diálogos da moça, do calendário, os diálogos dela como militante do MST, aquela história que ele fala, esqueci o tesão, né, de tanto que ela fala na reforma agrária. Isso foi mantido. E também foi mantido o existencial do Inácio, tá entendendo? O que ele duvida sobre o poder e etc. A dúvida dele, a descrença dele, desse lado, né, revoltado, mas ele é um sonhador revoltado, né? Que é como ele é definido, né? Então
Esse sonhador revoltado eu mantive, né? Porque eu acho que até é o próprio Rogério mesmo, sonhador revoltado. E o Inácio, ele tem esse aspecto sonhador, mas ele também é um homem que, por exemplo, reclama que a mulher dele geme muito alto, ele tem algumas atitudes, né? Então, e o fato de ele querer essa moça do calendário parece muito no sentido de que ela não fala nada, né? Ela é uma imagem criada. Interessante, né? Isso que você disse. Eu acho que é exatamente isso. É o silêncio, né, que atrai profundamente ele. E quando ela fala, ela desmancha, né, todas as possibilidades que ele tem, né, de possuí-la. Pois é. E ela fala no tempo, seu tempo acabou. Eu acho que o tempo também é um personagem do filme. Sim. E aí como foi que foi trabalhar essa questão dessa masculinidade do Inácio, a questão do machismo dele na história? Sei. Isso é muito interessante. Eu vou voltar a uma coisa que você falou, que foi esse silêncio, que é exatamente isso, né? Que os homens exigiam das mulheres, e exigem até hoje. Eles querem as mulheres, né, sorridentes, silenciosas. Né? E ela se torna a mestra de vida dele, né? Porque, como ela disse, eu vou lhe dar motivação, venha, e ela repete de novo essa motivação. E ela fala da luta dela, né? Educação, saúde, arte, uma luta bonita, não é? Ele exatamente, né? Ele sonhador, mas muito traumatizado. O Inácio é muito traumatizado com essa relação do pai, né? De um pai latifundiário e do seu próprio passado, que ele não aceita com clareza, né? Então, é isso, ele é um machista em transformação, né? Uhum. E muito doce também, né? O Inácio é muito interessante, porque ele tem também essa capacidade de reação, nem que seja no sonho, né? Como ele faz com o patrão, né? Que hoje eu vou resolver um pedaço da minha vida, e é um sonho, né? Então, é um personagem que eu gosto, que eu acho que ele tem uma contradição interessante. E nesse sentido de sonho, aí a Yara, por sua vez, ela também ela aparece nas primeiras vezes como uma imagem idealizada desse olhar masculino, né? O vestido vermelho, o salto alto, a mulher ideal, vamos dizer assim, né? E depois isso é desconstruído, né? Ela tem um nome, ela tem a vida dela, os desejos dela, né? Eu queria saber se isso tem um pouco a ver com a sua própria trajetória, na forma como foi colocado no filme, porque muitas vezes eu já vi veículos, pessoas te colocando como musa. E nesse sentido de a pessoa que é idealizada, uma musa, ela não tem os desejos próprios, ela inspira, né? E você, por outro lado, se colocou como autora, como alguém criadora dessa arte, né? Então, a personagem da Yara, ela funciona, de certa forma, como um paralelo com... Interessante essas observações, né? Porque a Yara e a moça do calendário são a mesma pessoa, não é? Então, a Yara poderia perfeitamente ter tirado aquela foto, não é? Se vestido e feito aquele trabalho, né? Em cima de um jipe, que também é um carro de trabalho, né? Então poderia, né, ser a mesma pessoa, não apenas um sonho dele, uma projeção, né? E elas são totalmente diversas, não é? Mas na verdade são a mesma pessoa, né? Porque é ele que vê ela assim. E imagina que vai ser maravilhoso poder transar com ela, pegar, né? Enquanto ela está em outra. Eu acho que é por aí. E além dessa questão de gênero, vamos dizer assim, né? O filme ele também traz outros temas em debate, né? Reforma agrária, racismo, educação, são temas que passam, né, pela trama. E para você, qual que é a importância de trazer esses temas políticos para o seu cinema? Fundamental. Fundamental. Para todos os meus filmes. Na Moça eu tive essa oportunidade, sabe? Que era um momento riquíssimo quando eu fiz esse filme, né? Era riquíssimo, um momento tenebrosamente rico, com manifestações, né? Com tudo palpitando, um golpe, né? Então, era impossível não ter sido feito dessa maneira. E
agora eu vejo os meus próximos filmes, né, um que eu estou fazendo e o que vai ser feito em seguida, não é, que como vai entrar essa realidade, não é, atual, né, mas é esse o meu desafio, é conseguir chegar lá. Não é? A moça, eu trabalhei muitíssimo na Moça do Calendário, trabalhei muitíssimo e foi muito legal, porque era uma vitória quando você encontrava as saídas para alguma coisa que a gente estava desejando. Um trabalho intenso. E aí, puxando um pouco dos seus outros filmes, né? Tanto na Canção de Bal quanto no Feio Eu, tem um papel importante o Bertolt Brecht, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua ligação com essa questão do teatro. Também seria a Moça do Calendário, também seria um filme brechtiano. Sim. Talvez eu não consiga deixar de ser, porque a formação da gente influencia muito, né? Eu fui realmente formada pelo teatro com esse afastamento. É isso que resulta esses filmes. Eu vê-los não como personagens, quer dizer, dentro do filme, né? Mas os personagens se veem, além deles serem personagens, eles têm uma visão de fora, que vem através da construção, da narrativa. É uma questão de narrativa. O Brecht, ele influencia em mim na narrativa, sabe? É como se eu tirasse o corpo fora e disse, olha, é isso, gente, né? É isso que eu penso, é isso. E aí voltava depois a história do personagem. Um pouco, por exemplo, essa história do gozo da Cidinha, né? A Cidinha é muito brechtiana, né? Quando ela passa a roupa a ferro ali conversando com ele, ela fala simplesmente dos direitos conquistados pelas mulheres, né? Os direitos legais, que são altamente tardios, né? É tudo da agora, tudo da agora. Uma vez eu li numa palestra essas conquistas da mulher, aquilo que a Cidinha fala. Eu estava com o Paulo Mendonça do lado, ele falou, mas é a Idade Média que nós estamos. Realmente, é assustador, porque é tudo muito, muito recente, né? Essa situação de desquitada que eu tive, né, é uma situação absolutamente bizarra, porque a mulher não tinha nenhum direito político, nem legal, não podia nem ter uma conta no banco, a mulher desquitada. Ela era totalmente dependente do marido. E tinha a história também fortíssima do adultério, né? Se ela fosse considerada adulta, claro que ela iria perder o direito de criar os filhos. E socialmente era uma vadia. Então, como fazer isso, né, dentro de uma história ficcional, tradicional? É impossível. Aí você tem que usar uma narrativa que eu falei de ensaística, talvez, né? É uma outra, não é a pura ficção. Sim. Esses aspectos ensaísticos eu acho que são os mais interessantes assim, na sua obra. Eu acho essa mistura de referências, essa colagem de elementos artísticos, a fala dos personagens tem uma poética muito própria, né? E nesse sentido, como que você definiria o seu cinema para você, assim, nesse aspecto de composição de elementos? Ele tem os dois lados radicais. Tem uma espontaneidade que vem da liberdade, né? É um cinema libertário, mas realmente, organicamente libertário. Nisso eu gostei muito do que o Zanin falou, né? Que ele vê essa posição orgânica, libertária, e ao mesmo tempo é um cinema muito pensado, muito refletido e intelectual mesmo, muito intelectual. Então essa junção da espontaneidade e do pensamento. Uma reflexão. Que é Brecht. Sim. E para finalizar, é uma pergunta que a gente sempre faz no final dos nossos programas, que como a gente trabalha a questão das mulheres no cinema, né? Se você tem algum filme ou uma diretora, uma filmografia, um filme centrado em mulheres que gostaria de indicar para quem estiver nos ouvindo. Olha, eu gosto muito da Inês Vardar. E eu revi um filme dela dos anos 80, que eu esqueci o nome agora, tá entendendo? Um filme também com uma forte presença feminina, não só na direção, que eu acho ela uma diretora maravilhosa, como na própria construção dos personagens, e tem essa característica. Eu esqueci completamente o nome do filme, então é muito estranho falar de um filme que eu não lembro o nome, mas é um filme documentário,
e como um lado ficcional dentro dele. É um filme meio raro. Isso é uma curiosidade. No Canção de Baú, eu tive a impressão que tinha uma referência ao cinema da Maya Deren. Também Perfeito. Maya Deren. Maya Deren também. Maya Deren eu adoro. Adoro profundamente. E uma figura completamente trágica também, né? Uma grandíssima dançarina, coreógrafa. Morreu cedo, não é? Era gay. É coisa que foi totalmente abafada. Somente agora as novas gerações. Eu, quando conheci Maya Deren naquele período, ninguém falava que ela era gay, era lésbica. E foi muito maltratada pelo cinema e é extraordinária. E tem influência em Canção de Baú e também no Feio Eu. Tem uma cena que a personagem chega próxima da janela, que parece o Tramas do Entardecer. Parece. E eu gosto muitíssimo dos planos dela subindo as escadas, sabe? Toda essa parte coreográfica. Acho lindo. Lindo. Muito obrigada. De nada. Sobre o que a Helena Inês falou sobre a Maya Deren, a gente procurou em várias fontes e a gente não conseguiu encontrar nada que comprovasse essas afirmações. E se alguém souber de alguma coisa, manda um e-mail pra gente confirmando. Qualquer outro comentário ou sugestão também, manda um e-mail, contato@feitoporelas.com.br, e também pode deixar um comentário no nosso SoundCloud. A Moça do Calendário estreou no dia 27 de setembro. Verifique se ele entrou em cartaz na sua cidade para poder conferir. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima. Valeu, pessoal!